Fazer a pergunta das pessoas. Boa noite. Ninguém entrou ainda. Tá, ok, tá gravando. Já vou fixar aqui o comentário. Oi, negão, tudo bem? Tô aqui. Fixar comentário. Eu vou te falar as perguntas. Já estou convidando a Tânia. Boa noite para todos que estão chegando. Oi, Tanise. Boa noite, tudo Oi, bem? boa noite. Tudo bom? Tudo em paz, graças a Deus. O pessoal tá chegando na sala aí, tá entrando. Oi, Tati, tudo bem? Bem-vindo a todos. Boa noite para todos. Vamos deixando aqui o nosso parabéns para a nossa cidade maravilhosa aqui. Brasília está fazendo 60 anos, 60. Hoje é aniversário de Brasília. Não é só aniversário da nossa mãe, é aniversário de Brasília também. Pois é, aniversário da minha sobrinha também, da Anelisa. Ah, tá. Então já vamos dar os devidos parabéns, ficar todos parabenizados. E Tenho não, muita né? gratidão a essa cidade. Oi, Ivani, seja bem-vinda. Guinho, tudo bem? Boa noite para todos. E aí hoje nós vamos falar sobre toque e limpeza. Eu até coloquei só toque ali. E a gente vai falar sobre toque e limpeza. Oi, Kelly, boa noite. Parabéns para Brasília. É o que a gente acabou de falar. Já que a gente está falando sobre organização, toque, essas coisas, eu estava até brincando aqui com a minha filha, fazendo uma perguntinha básica. Vocês acham que quem projetou Brasília tinha toque? Ou só era uma pessoa organizada? Já pensaram nisso? Quem projetou Brasília? Porque, assim, setor de oficina, setor de hospitais, setor de autarquia, setor de clubes, é tudo setorizado e tudo quadradinho. Literalmente, Brasília, a gente fala que é do quadradinho. O que vocês acham? Será que quem projetou Brasília tinha toque? Pensem aí sobre isso. Eu tenho um palpite. Você tem um palpite? Eu tenho um palpite. Mas primeiro a gente vai falar o que é toque e tal, aí depois a gente responde essa pergunta. Vamos deixar o povo pensar sobre isso aí. Eu fiquei até Dani, fala um assustada. pouquinho de você, para o pessoal te conhecer, quem não conhece, te conhecer. O que você fez, o que você faz. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Nosso currículo é longo. Então, de uns 11 anos para cá, eu comecei a estudar uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, né? Que eu comecei a estudar terapias, comecei estudando homeopatia, psicanálise, fiz todo o percurso psicanalítico. Então, eu tenho duas profissões, vamos chamar assim, né? Trabalhei minha vida inteira como publicitária, né? Nos últimos tempos, assim, a publicidade deu uma mudada legal, passou para o digital, eu até acompanhei essa mudança, venho trabalhando pouco, mas aí eu passei a estudar esse outro lado, que eu pensava assim, não, lá na frente, a hora que eu já tiver mais assim, quem sabe eu vou trabalhar com isso, e me ajudou muito, porque você acaba usando um outro lado, né, da sua capacidade mental, que não tem nada a ver, então estudar essas coisas me descansavam, né, então começou assim como um hobby, né, e nesse meio tempo, a vida chega e fala assim, para tudo, vamos parar tudo, e aí eu fiquei seguindo essas duas vias. E aí já tenho para mais de 10 anos que eu venho me dedicando também para esse outro lado, porque terapia, quando a gente começa a estudar o ser humano, aí, assim, lá atrás eu já falava terapia, e essa frase não é minha, essa frase é da nossa prima, da Iane. Fala assim, terapia a gente não precisa, a gente merece, né? Eu concordo. Então, eu fiz terapia durante muito tempo, e aí chegou um ponto que eu falei assim, peraí, eu posso estudar esse negócio. E aí eu comecei a estudar, entender o mecanismo, como é que é, e aí eu saí daquele lado, assim, de ser ajudada, que eu fui amparada durante muito tempo por várias pessoas, e eu passei para o outro lado.
Isso não quer dizer que eu ainda não, que eu desisti, que eu não precise mais terapia. Levo engano, porque eu ainda vou, né? Porque é muito bom. Mas hoje em dia eu estendo a mão, né? Um dia estenderam a mão, eu continuo segurando na mão de alguém de cá e estendo a mão de Estendendo a cá. mão do outro lado. Isso, então vai fazendo uma grande ciranda, uma grande corrente. Isso é muito bom. É muito bom mesmo. Nós temos as mesmas formações nessas áreas de terapia. Se bem que a Sim. Tânia fez floral, eu fiz umas outras especializações em homeopatia, e a gente vai se completando. Tânia, conta pra gente aí, o que é toque? Que todo mundo fica assim tão preocupado. Meu Deus, será que eu tenho toque? Será que eu estou só organizado? Será que agora eu consigo limpar minha casa? Olha, o toque, primeira coisa, vamos separar toque de mania, tá? Mania, ela é até positiva. Todo mundo tem uma maniazinha, não tem? Ah, eu tenho mania de quando chegar e largar o sapato largado pela casa. É uma mania, não é boa, mas tem mania boa. Tem gente que arruma a cama todo dia, não consegue levantar e não arrumar a cama. É uma mania boa, é um toque. Por quê? Porque o toque, ele é um pensamento, o toque ele começa na ansiedade. O ponto de partida do toque é a ansiedade. É uma ansiedade tão grande que leva a um comportamento compulsivo, que aí esse comportamento compulsivo alivia essa ansiedade. Só que é um mecanismo muito rápido que a pessoa começa a fazer isso repetidas vezes, né? Algumas vezes repetidas vezes, outras não, porque aí ele pode ter o toque por limpeza. E essa coisa, assim, se encostar nele, ele vai tomar banho. Então, tem gente que toma 30, 40 banhos por dia. Ah, Tânia, então quer dizer que se eu tomar 10, eu não tenho toque. Não, você tem toque. Porque o normal é tomar um banho por dia, gente. No máximo 2. Passou disso, já não tá legal. Mesmo porque não é saudável, né? Minha casa tem que estar perfeita. Eu olho assim para ver que não pode ter uma poeirinha. Não, gente, não é bem assim. Tá? Então, todo o excesso já é uma espécie de... Eu não vou chamar de adoecimento, eu vou chamar de desequilíbrio, ok? Certo. Porque você tem como reverter isso. Então, assim, é tranquilo. E aí nós temos tipos de toque, né? Porque nós temos um mais superficial, né? E nós temos um mais profundo, que é o subclínico e o compulsivo, propriamente dito, né? Uhum. O subclínico, ele não atrapalha, são essas maniazinhas que a gente tem que não atrapalha, sabe? Você faz, todo mundo aceita, tá de boa. Agora, aquele que já te impede de ter um relacionamento legal em torno, com as pessoas ao redor, isso daí já não é legal. Tá? Se ele te impede de sair de casa, se ele te impede de relacionar com as outras pessoas, ou se ele atrapalha a outra pessoa, aí já não é legal. Tá? É engraçado porque, assim, o toque, principalmente de organização e limpeza, porque tem diversos toques. Tem toque de medir, tem toque de contar, tem toque de... Tem gente que toca com listras e tal. Eu falei do filme ontem, né? Toque, toque. Quem quiser assistir é divertido, mas ao mesmo tempo a gente entende o sofrimento do pessoal, sabe? Mas ele é entendido como uma qualidade. Ah, fulano é organizado, fulano é limpo. E aí as pessoas começam a entrar nesse negócio de ser limpo, de ser organizado, e acaba entrando num adoecimento muitas vezes para ser aceito. Isso não acontece também? Acontece. Agora, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque... você pega, a gente que estuda, não sei se tem alunos de homeopatia aí, que a gente fala muito das personalidades, né? A gente pega um arsênico, por exemplo, um arsênico tem muita tendência a ter toque, mas um arsênico, ele é extremamente organizado, um licopódio é extremamente organizado. Agora, o problema é quando ele acaba investindo nisso, e isso acaba sendo um problema. Agora, imagina uma pessoa que trabalha com... análise, que é o caso da menina do filme, né, do Tok Tok. Ela trabalha com análise, né? Ela é biomédica, trabalha com
patógenos, coisas assim. E a pessoa pensa o tempo inteiro que está tudo contaminado e não sei o quê. E é uma neura que está tendo muito hoje. Então, algumas pessoas estão assustadas com tudo que a gente está passando e está passando na mão, está errando a medida, né? Então, fica aquela neura o tempo inteiro com álcool gel e não sei o quê. E assim, a gente tem os extremos, porque tem aquela pessoa que sofre e ela tem condição de alimentar esse sofrimento. Por quê? Porque ela tá assim, compra todo o estoque de álcool gel da farmácia e fica trocando de 5 em 5 minutos, usa máscara até dentro de casa e usa luva com outra luva e outra luva. Esses dias eu vi um cara, né, eu brinquei ainda, falei assim, gente, eu tô querendo dar uma volta, mas eu só saio se eu ganhar uma fantasia daquela de dinossauro, que eu queria sair na rua se fosse para sair na fantasia de dinossauro. E o cara ficou uma bolha. E aí eu lembrei de uns conhecidos que nós temos, pacientes, que assim, eu falei, caraca, a pessoa deve estar à base de medicamento, porque não tem como. Porque você conversava com ele, se ele encostasse no papel, e ele tivesse que pegar o papel, ele pegava e ele já sabia, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Aí corria lá, lavava a mão, voltava. E assim, numa conversa de meia hora, ele lavava a mão umas 8 vezes. Então, assim, aí ele encostou a mão no rosto, aí ele lembrava que ele não podia encostar a mão no rosto. Isso, gente, a gente tá falando há 20 anos atrás. Né? Sim, sim. E aí, assim, eu conheço outras pessoas que não saem de casa se não tomar um banho. Aí lava a cabeça, da cabeça aos pés todo dia. Eu olho assim, gente, vai no salão, faz a escova, chegou em casa, tem alguma coisa, toma banho, lava da cabeça aos pés. Eu assim, e a escova? Então, assim, perde a mão. É uma coisa até que tem uma pessoa colocando aqui, a Tati, que é dentista, ela tem que lavar muito as mãos, ela realmente tem a questão do asseio, só que quem trabalha já na área de saúde, por exemplo, já tem esses hábitos de higiene. Então, assim, até mesmo porque, por exemplo, imagina no caso da Tati, que é dentista. Toda hora que ela olha dentro de uma boca, ela tá vendo um bocado de coisa suja, tá vendo cárie, tá vendo... E isso já deixa a pessoa meio encucada. Porque o que a gente tem que perceber também? Eu não vou só perguntar pra Tânia, não. Eu vou entrar com o conteúdo também. O que a gente tem que perceber na questão do toque? Que nós temos que entender, sabe, que existe alguma coisa muitas vezes por trás do toque. Sabe, o que causa? Poxa, muita coisa pode causar, pode deflagrar o transtorno do toque. Então, sim, seja de organização, seja de limpeza, né? E aí a gente tem que começar a entender assim, cara, por que eu estou fazendo isso? Eu nunca fiz isso antes. Existem alguns toques. Assim, ele é silencioso, você não percebe, não é assim, hoje eu não lavo a mão, amanhã eu começo a lavar 10 vezes ao dia. Não. É aos poucos, é gradativo. Exatamente. Sim, é gradativo. E tem outra coisa, a gente está falando muito de limpeza, de organização, mas nós temos também o toque, algumas pessoas que têm hábitos. Vamos usar o clássico que nós temos aqui, que tem toque, Roberto Carlos, que a gente conhece. Jô Soares tem toque, Roberto Carlos tem toque, Luciana Vedramini tinha toque, então essas pessoas todas elas já tiveram. O Roberto Carlos ainda tem, o Roberto Carlos não fala algumas palavras. Isso também é considerado toque, né? Tudo isso que te limita, de alguma forma, é considerado toque. E também os colecionismos. Todo tipo de colecionismo é toque. Sim, sim, aquele excesso é toque. Né? Lógico, numa fase da vida, porque assim, pode nascer com toque? Não, ele pode aparecer assim, a partir ali dos 7, 8 anos ele pode aparecer. Não, eu tava vendo isso tudo. Talvez pode ser antes, mas ali 3, 4 anos já pode. Sim, mas acontece que algumas vezes é repetição do comportamento dos pais. Se o pai ou a mãe tem toque, é mais comum os homens terem toque, mas mulheres também têm. É comum que a criança reproduza. Agora, o toque, ele pode ser instalado, vamos colocar assim, instalado por um trauma, sabe? Uma frustração muito grande que não conseguiu elaborar, sabe? Uma
uma situação muito constrangedora que aquela pessoa passou, isso pode instalar um toque. É como se fosse, lá na frente a gente falasse, pode estudar em outro momento, falar de outro momento, a mania de perseguição, que hoje em dia está demais na questão das redes sociais. Então, como se fosse, só que ela vai se instalando devagarzinho, e quando você vê aquilo ali tomou uma proporção absurda. Eu lembro de uma amiga que eu tinha, isso foi lá nos idos dos anos 90. É melhor não falar a época. Não, vamos, né? Aí a gente estava naquela fase de querer sair, conhecer um monte de gente e tal. Estava na fase da farra mesmo, né? E aí ela não saía. E ela sempre muito assim. A postura dela sempre era muito assim. Deus me livre sair e entrar em contato com essas pessoas aí, essas bocas devem estar cheias de bactéria. E aí a gente ficava zoando, aí tinha uma outra colega, e aí a gente ficava assim, não, é o seguinte, hoje é dia de trocar uma bactéria. E aí assim, isso era o fim para ela, porque só de imaginar ela começava a transpirar. E aí ela ia trabalhar, a gente trabalhava no mesmo local, e aí a gente pegava um ônibus, ela falava assim, eu não vou agora, o ônibus é muito cheio, eu não suporto ninguém encostando em mim. E aí, quando ela entrava no ônibus, ela com muito custo, ela segurava naquele negócio lá que a gente precisava segurar, e aquilo era um sofrimento. Ela chegava 2 horas antes, e ela saía 2 horas depois. Para você ver exatamente isso que é bacana a gente pensar. O que é toque? É aquilo que lhe traz sofrimento. Ele traz um sofrimento, muitas vezes, não só para você, para várias pessoas que estão dentro de casa, inclusive. Teve 2 comentários aqui que eu vou achar bem pertinentes e eu vou colocar porque eles completam. A Cileuza falou assim, se eu sair 2 vezes no dia, eu tomo banho quando eu chego 2 vezes no dia. Nós vamos entrar num detalhe aí bastante importante. Nos tempos em que estamos vivendo, realmente nós temos que ter alguns cuidados maiores com relação a isso. Tudo bem. Agora, não é uma fase que nós todos estamos vivendo. Desde que isso não te cause um transtorno, e a gente tem que tomar bastante cuidado também com as recomendações dermatológicas. Eu já tive casos de pessoas que eu recebi no consultório com toque, e a pessoa, ela ficou com toque por excesso de banho. Não, ela ficou com uma doença por excesso de banho. Ela tinha candidíase, porque ela se lavava muito. E aí ela tinha uma oleosidade natural da vagina, e aí aquilo ficava um meio muito propício, sabe, para as bactérias, né, tudo que estava ali em volta. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar banho em excesso, não se lavar em excesso e não hidratar, por exemplo. Muitas vezes o nosso corpo precisa de um óleozinho, precisa de um hidratante. Então, assim, lavar as mãos, tudo bem. Mas eu já vi pessoas com as mãos feridas de lavar, por ressecamento. E esfrega, esfrega, esfrega. Isso traz um transtorno, um sofrimento muito importante, que é bacana a gente começar a tomar cuidado, sabe? Porque o excesso de limpeza, onde ele causa transtorno, que é o toque. Exatamente. Uma coisa interessante que nesse distanciamento social que a gente passou a viver, eu estou nessa clausura há mais tempo. Acho que eu já estou há 80 e poucos dias, né? Que eu venho de um outro processo, então eu já estava dentro de casa. E eu tenho percebido que é o seguinte, quem não se identificar comigo, vai. Quando a gente começou isso, aí cada um teve que voltar para dentro da sua casa e fazer coisas que muitas vezes a gente esbravejava. Chegava em casa e falava assim, ai meu Deus, como eu queria organizar isso daqui, vai ser fácil e não sei o quê. E aí, eu vou falar isso até em relação, porque as meninas, as minhas sobrinhas falam isso, né, porque eu ouvi algum dia brigar, a minha mãe tá com toque, porque agora ela quer limpar tudo. Não é porque agora a gente tem tempo para ver o detalhe. Né? Porque normalmente a gente passa como? A gente passa anestesiada pela rotina da nossa casa, e não é porque agora a gente quer ir lá e pegar aquela pecinha, aquela coisinha e limpar aquele cantinho, não quer dizer que a gente está com toque.
Não é isso. Porque eu todo dia vou lá. Agora, assim, o problema é se eu começar a pegar álcool e querer limpar o elevador por dentro ali, e toda vez que sai, não, tem que limpar, porque senão vai entrar. Não, a neura não é essa. Agora, assim, porque na primeira semana, eu tava lembrando da minha cunhada, da Polly, aí ela falando assim: vem cá, que dia que vai começar a quarentena pra mim? Porque pra mim tá igual. Tá do mesmo jeito. Porque, assim, na primeira semana, você vira e fala assim: putz. Tem um monstro na minha frente, eu vou ter que dar conta da minha casa. E aí você fica lá pensando, tá? Aí depois vem a soberba, né? A superioridade. Moleza, já fiz isso demais na minha vida. Só que eu tinha 15 anos, né? 18 anos, né? Hoje em dia, com muito mais, é muito mais pesado. E ainda tem o resto de toda a rotina que você tem que fazer, porque você continua trabalhando dentro de casa. E aí você vai. E aí você começa, aí na primeira semana é legal, você faz almoço, você é criativo, você lava a louça, você limpa a geladeira e tal. Só que assim, aí depois você descobre que você não tem preparo físico para fazer essas coisas. Aí, gente, essa hora você não tem toque, porque assim, quem tem toque esquece de preparo físico, ele vai fazer. Nós não temos toque, entendeu? A gente é de carne e osso. A dor nas costas me limita muito mais do que o desejo de fazer, eu não vou mentir, não. Sim, sim, sim. E aí, ontem você até falou isso na live, né? E aí, ó, essa porcariazinha aqui é super legal. Porque você, aí aqui dentro de casa, pode reparar quem tem, começa a andar. Gente, fácil. O Silas leva o cachorro para passear, dá uma volta com ele, volta. Eu andei mais que ele aqui dentro. E assim a gente vai se organizando. Agora, assim, como que organiza isso, Tânia? Quando eu vou fazer a limpeza da minha casa. Primeiro, dividir tarefas. Você sujou sozinha? Não. Se você não sujou sozinha, mesmo que more sozinha, né? Outra coisa, assim, determina o isolamento social da louça. Separa, gente. Porque se vocês deixarem lá 800 pratos, vão sujar os 800 pratos. Copo, então, é um negócio que reproduz. Quando eles não suicidam, mas eles se reproduzem. Então, assim, pois é, isolamento social dos copos, né? E assim, o isolamento vale para todo mundo. Inclusive, você não é legal você ter uma pessoa, por mais que você goste dela, que você continue ajudando essa pessoa que te socorre sempre. O legal é você ter esse momento para você, sabe? E aí você determina um calendário, porque trabalhar em casa, organizar a casa, requer isso. Você não vai dar conta de acordar todo dia, lavar todos os banheiros, limpar a cozinha, limpar fogão, limpar a geladeira, você não dá conta. Esquece. Então, o filho, a filha vai, ó, a louça é sua, vamos fazer mas a louça é chata, vamos fazer o seguinte, então, você lava, você seca, você limpa o fogão e aí a gente gira. Semana que vem, ó, dia par, dia ímpar, cada um faz uma coisa. Se a gente não for fazendo esse tipo de coisa, fica tudo muito em cima das costas de uma pessoa só. Sim, aí na segunda você lava um banheiro, na terça você lava o outro, na quarta você vai, aí assim você vai fazendo. Exatamente. E aí quando você for fazer, faça bem feito, porque aí você vai ter o tempo para poder cuidar de tudo isso. Com e certeza. aí nós vamos passar para outras coisas que nós vamos descobrindo, porque aí a gente já descobriu que nós não temos toque, certo? Depende. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta que eu achei interessante. Eu não estou conseguindo ler que eu estou sem óculos. Tá, eu vou ler para você. A pessoa falou assim que sempre que ela viaja, para um lugar diferente, ela traz ou uma xícara ou uma caneca. Aí ela está perguntando se esse tipo de colecionismo é toque. Não, são lembranças. Mas aí você vai chegar num outro ponto. Quantas xícaras e quantas canecas você tem? Isso daí já não virou assim, já não está começando a atrapalhar, da casa está começando a ficar entulhada, e isso começou a virar uma acumulação. Porque aí nós saímos do toque, nós vamos para a questão dos acumuladores. Agora, a questão dos acumuladores, levanta a mão a mulherada aí, que não tem assim uma quantidade excessiva de sapato. Vamos ser muito sinceros. Eu não. Não, e quantos estragaram no seu armário que você não usou? Cumpriu o papel social? Ele cumpriu durante muito pouco tempo. Por isso que agora estou assim, no menos é mais mesmo. Fazendo doação de um essa coisa mais minimalista, ela facilita, né? Até essa coisa do manter a casa arrumada e limpa. Eu mudei de casa tem pouco tempo, e uma das coisas que, assim, que eu fiquei chocada
assim, eu trabalhava dentro de um escritório que era desse tamanhozinho, eu tinha que dividir com meu marido, e assim, tinha todas as coisas do meu escritório, todas as coisas de música e livro, assim, então eu tinha um espaço muito limitado, então era horroroso trabalhar lá. E aí eu comprei, né, a tecnologia chegou para ajudar a gente. Aí a gente falou assim, vou gastar pouco dinheiro, comprei um robôzinho, daquele pequenininho que você solta, sabe, Pokémon, que você solta no chão assim, ele sai, um aspiradorzinho, sai rodando. Então, comprei um baratinho. Compra o baratinho não, gente, foi investir, já compra aquele top blaster, que aquele negócio é, ó, Topson. E aí, frustrada, velho, porque eu peguei aquele negócio, coloquei no chão, ele não andou. Porque o outro apartamento era tão entulhado de coisa, tinha tanto móvel, tinha tanta coisa, cabo passando pelo chão, que o bicho não andou. Peguei ele, mandei pra Patrícia, né? Você ficou com ele aí um tempo, né? Funcionou até a gente resolver, fez o teste. Quando eu mudei pra cá, que eu olhei e falei assim, cara, tudo assim, clean. Então, assim, agora eu solto ele funciona. E isso, o que deu esse estalo é justamente isso. Quanta coisa tem que você não usa? Quer dizer, eu mudei para cá, não trouxe mais da metade das coisas, não está fazendo falta nenhuma. E essa avaliação a gente tem que fazer. O quanto é necessário, Tânia, a gente também liberar um pouco a nossa vida para que a gente não fique escravo desta organização excessiva. Porque, assim, o colecionismo, ele pode ser um toque. A partir do momento que ele começa a te atrapalhar, foi o que a Tânia colocou. Aonde que seria um toque esse problema, por exemplo, que a colega colocou aqui pra gente? Seria um problema se ela não conseguisse sair do lugar até que ela comprasse a xícara, por exemplo, ou a caneta. Aí é um problema, porque, poxa, não deu para comprar, não deu, paciência. Aqui a gente não faz xícara do local. Então, assim, a xícara que tem aqui é a xícara que você tem lá em Brasília. Aí você ia ficar muito frustrado, você ia ficar chateado, pronto. Aí você tem que começar a esquentar a cabeça. Então, assim, existem coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado para entender que é um limite. Uma outra coisa que a Tânia colocou, que também é bem bacana da gente observar, é que a gente precisa liberar energeticamente os nossos ambientes. Por quê? Porque um ambiente mais clean, um ambiente mais limpo, ele ajuda você até a pensar. Agora, uma coisa que eu quero colocar, antes de falar de uma outra pergunta aqui, é o seguinte. Por que a gente fica organizando fora? Por que a gente fica louco tentando limpar fora? Porque a gente tem que começar a observar o que está acontecendo dentro. Por quê? Porque nós buscamos organizar fora o que está bagunçado dentro de nós. E aí, essa é uma tentativa, sabe, muitas vezes, obsessiva, é uma necessidade de colocar a sua vida organizada. Mas essa vida emocional. Alguém já sentiu isso? Relata aí pra gente. Você também tem essa visão, Tânia? Sim, sim. Sempre quando a gente começa os excessos, tanto de acumulação quanto de organização, você pode olhar que isso começa no inconsciente. Tem alguma coisa lá dentro que não ficou resolvida, que não está resolvida, não está claro para você. Um sentimento, um relacionamento onde você não botou um ponto final da forma como deveria. Um trabalho onde você não saiu de uma forma legal. Então, assim, não é só isso, assim, várias coisas. Às vezes uma coisinha que é tão pequena, sabe? Pode ser pequeno para mim, mas para você é muito grande. E isso daí vai criando esses buracos, essas lacunas, e você precisa tamponar de algum jeito. Ou você quer limpar aquilo da sua vida, da sua alma, e você não consegue. Então, você começa a limpar o local. Aí, não, mas falta preencher. Então, quando começa a preencher, você começa a ter esse negócio. O problema é quando isso causa sofrimento. Eu tenho que sair, eu tenho que verificar se a janela está fechada. Se eu fechei o gás. Aí eu chego lá embaixo, volto aqui e verifico, não está fechado. Aí chego lá embaixo, não, mas eu esqueci de verificar do banheiro. Aí eu volto, eu volto. Então, peraí, tem um link aí, tem alguma coisa que não está legal. Tem tratamento? Tem, gente. Só que assim, a primeira coisa é você tomar consciência disso e buscar ajuda, né? Agora, ele vai se manifestar de diversas formas.
diversas formas, sabe? Uhum. Isso pode implicar a questão do isolamento, porque às vezes as pessoas, elas se colocam tão diferentes, e nem sempre quem está do outro lado tem maturidade para poder entender, né? Então, vai caçoar, vai curtir, vai fazer piada, e isso vai machucar. E como vai te machucar mais ainda, então você acaba se fechando. E vai fazendo. Sim. Da mesma forma como a gente faz. Eu não tenho vergonha hoje, mas eu não tinha conhecimento, né, lá atrás, para saber. Hoje eu sei que é um problema, mas naquela época eu não sabia, né? Tá, estão tendo bastante perguntas aqui, Tânia. Eu vou voltar um pouquinho para a gente poder conversar sobre isso. Você tá falando sobre? Essa mesmo. Meu filho tem 9 anos e às vezes lambe as mãos e ele relata que não aguenta sentir as mãos secas. Então, assim, isso pode ser toque, pode ser o início de toque. O que é bastante importante, né, eu pesquisei bastante sobre isso para que a gente trouxesse dicas para vocês. Primeiro, a gente não popular. Isso é muito importante. Então, assim, se ele não aguenta sentir as mãos secas, é importante que a gente converse com ele e fale assim, vamos dar um hidratante? Vamos acostumar com essa sensação? Isso também é legal. A gente não pode ficar só com as mãos molhadas. A nossa pele foi feita para hidratar de dentro para fora. E aí a gente começa a redirecionar tudo isso. E isso tem que ser feito com todas essas sensações que nós temos, sabe? Então, é importante a gente prestar atenção que podemos redirecionar a forma de fazer isso. Aqui temos o costume de tomar água somente em um copo. Eu e o meu coração... Eu no meu e meu coração no dela. Para que a casa não fique toda cheia, né, Osmar? Eu entendo perfeitamente. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui que eu queria muito responder aqui. Pessoas que têm toque podem gerar a compulsão de falar sozinho como forma de alívio? Responde aí pra gente, Tanica. Pode. E aí, algumas vezes, ele pode criar até um personagem, vamos colocar assim. Sabe? Por quê? Porque eu tento com o outro, mas aquela pessoa, eu não sou acolhida por aquela pessoa, eu vou conversar com, sei lá, com esse ser que eu imaginei aqui. Porque ele me entende, ele não me julga, ele não me critica. Entendeu? Então, pode acontecer sim. E isso é mais frequente, inclusive, nas crianças. Porque lembra do famoso amigo imaginário das crianças? Então, ele pode sim desenvolver, sim. Tá? Isso é bastante importante. Aí a Michelle colocou aqui pra gente, sempre que estou com sentimentos tumultuados, eu faço uma super faxina no meu quarto, ou eu mudo a cor do cabelo. Ou seja, eu tô tentando mudar de fora para ver se eu organizo e mudo dentro. E é muito bom a gente fazer isso. E agora eu vou dizer, quem é que nessa quarentena, que eu tô vendo um bocado de gente falar um bocado de ideias e tal, o pessoal já quis cortar o cabelo, já quis mudar a cor do cabelo, já quis tudo que vocês puderem imaginar. Mas por quê? Porque está negociando internamente essa sensação que está vivendo. Nós vamos entender que no toque existe uma necessidade de controle muito grande. E a gente tem que aprender a desapegar e sair do controle. Sabe, quando a gente fala assim, eu até não quero sair, mas o saber que eu não posso sair, que eu falei ontem, o que é isso? Controle. Por que é que a gente não pode dar o controle para outra pessoa? Internamente, o controle é seu. Mas a gente acha que tem que estar no controle de tudo. E isso é muito adoecedor. Isso te coloca vulnerável a muitos distúrbios, não é só o toque. Há vários outros, inclusive. Sim, essa questão do controle, a gente tem que abordar com muito cuidado. Principalmente a gente fala que é mania. E nem sempre é mania. Pode ser, pode não ser, mas com os idosos, tá? A gente tem o hábito de querer resolver, porque chega numa parte da vida que é muito mais fácil eu ir lá e resolver os problemas
daquele ente que eu gosto, sabe? Só que eu não posso passar por cima. Por quê? Porque aquele objeto, aquela latinha vazia de pó de arroz, lá de 1900 bolinha, não tem valor para mim. Mas a pessoa não conseguiu internalizar na vida dela aquela memória de alguma forma. Ela externalizou essa memória na latinha. Então eu não posso simplesmente pegar aquilo e jogar fora. Como eu já ouvi algumas vezes, algumas pessoas falam assim, eu entrei lá na casa do meu avô, na casa da minha mãe, peguei aquela catarata, tudo e joguei fora. Eu falei, gente, negocia, conversa, explica. E não é só isso é falta de respeito, né, Tânia? Porque, assim, um dos grandes problemas, por exemplo, os idosos, eles têm bastante manias. E isso é muito complicado. E nós temos que aceitar isso, não brigando, porque não adianta. Adianta você chegar com uma pessoa de 80 anos e falar, ai, para de fazer desse jeito todo dia? Não adianta. Primeiro, nós devemos respeito, sabe? Quando a gente for falar aqui na quinta-feira, que a gente vai falar sobre ser mulher com a Daniela Migliari, na quinta, eu falei errado ontem no final da live, depois a Tânia me corrigiu, eu olhei, realmente eu falei errado. Na quinta-feira, às 20 horas. A Dani, ela é consteladora. Ela fez a formação, pós-graduação, lá na Alemanha, com o pessoal da Alemanha, né, de Bert Hellinger mesmo. Então, assim, a gente tem que entender que se a gente não tem respeito pelos nossos antepassados, se a gente não tem respeito pelas coisas que aconteceram da vida deles e da forma como eles encontraram para guardar essas lembranças, nós não vamos ajudá-los, sabe? Nós vamos atropelar e isso não resolve. Existe uma conduta que é muito simples. Se alguém entrar na tua casa, das suas coisas, e resolver o que presta, o que não presta, o que é importante, o que não é importante, pegar as tuas coisas e jogar fora, vai te incomodar? Isso se chama empatia. Então, se coloque no lugar do outro. Isso vale até para o teu filho. Não vale só para os teus pais. Não vale para os teus avós. Vale para os teus filhos. Se é importante aquele papelzinho de balinha, aquela tampinha, aquela latinha, converse com ele. Explique, sabe? Comece a mostrar. Porque, assim, eu estou falando dos dois extremos, né? Lá dos mais velhos e dos mais novos. Ensine para esse mais novo como trabalhar essas emoções para que ele não precise acumular nas coisas. Para que ele consiga fazer esse processo dentro dele, no inconsciente dele, recalcar isso e colocar o negócio de forma resolvida lá dentro, sabe? É interessante porque, assim, o doutor Luiz está aqui participando com a gente, Tânia, da ABMPH, e ele está dizendo aqui, no idoso as manias ajudam a manter a sanidade e as lembranças. É verdade. E quando você vai entendendo que, quando vai ficando idoso, por exemplo, e vai ficando mais cheio de mania, né, a gente começa a falar, fulaninho tem toque, fulaninho é acumulador, e a gente aponta muito o dedo, a gente julga muito. E aí a gente entende que quando ele pega aquele objeto, são gatilhos, que para ele servem de gatilho, para que ele ative uma memória que ele muitas vezes já está muito lá, sabe, muito sedimentado, muito guardadinho, e ele precisa de gatilho para ajudar. E aí ele faz isso, a gente... Estudando, a gente chama isso de âncoras externas. Então, eu pego um objeto, na hora que eu toco naquele objeto, eu olho para aquele objeto, eu acesso uma memória. E as memórias, elas são extremamente importantes e ricas. Porque nós somos o que nós vivemos, nós não somos o que temos. O que nós temos de verdade é o que nós guardamos na nossa memória, no nosso emocional. Por quê? Porque ter as coisas... Sabe, são coisas, é passageiro. Hoje você tem, se vem alguém que rouba o seu computador, quer dizer que você literalmente vai ficar sem memória? Então isso precisa ser organizado dentro de você de uma outra forma. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam muito neuróticas, assim, mas, meu Deus, será que porque eu sou organizado? Não, ser organizado é legal. Ser desorganizado
desorganizado desorganiza a sua vida, desorganiza a sua rotina. Ter rotina é legal, é lícito, eu acho que tem que ter mesmo. E é muito bom, porque as coisas fluem, eu até falei sobre isso aqui ontem, então a gente tem que ter esse respeito por isso. Agora, a gente não pode simplesmente interferir na vida do outro de uma forma assim, num arrombo, sabe? De uma forma deliberada e achar que tem que organizar a vida do outro. Isso não acontece. Na verdade, você tentar resolver a vida do outro é bem difícil. Esse processo tem que ser elaborado por cada um, né? E aí a gente tem que ensinar essa elaboração. A gente critica, nós, né, somos mestres em criticar muitos pais da gente que junta muita tranqueira. Lembro de ver algumas pessoas assim que passaram pela nossa vida que fica lá guardando, aí você olha e fala assim, nossa, para que aquele tanto de chuveiro ali? Não, é porque queimou a resistência. Aí você olha e você fala assim, caraca, assim, tem 5 chuveiros com a resistência queimada ali, mas assim, não arruma nenhum, mas ele acha que algum dia ele vai precisar daquilo. Agora não resolve, joga isso fora, é tudo velharia. Não, tem que explicar. Assim, vamos fazer o seguinte, olha, isso aqui está ocupando um espaço que você pode usar com outra coisa, e você já tem um chuveiro ali funcionando. Você colocando isso daqui para doação, alguém vai poder vender e comprar comida e tal. Então, tudo é a forma como você aborda. Agora, é um processo lento, doloroso, você não faz ele de uma vez só. Por quê? Porque você tem que reviver aqueles momentos algumas vezes. Faça um esforço você. Eu estou vendo aqui, a Adriana, falei que fui ajudada há muito tempo e que dou a mão, né, Adriana? Estou com ela já tem um tempo também, né, Adriana? E aí é o seguinte, você tem que passar, até quando você vai limpar a própria casa, porque quando não tem como você organizar a sua casa sem limpar, sem visitar e sem desfazer de algumas coisas. E aí você tem que passar por aquilo ali mais de uma vez. E não pense que você vai chegar lá na sua cozinha, você vai falar assim... Vou encarar, fiz aquele almoço. Sabe quando chega assim, todo mundo para poder comer na sua casa? Lógico, tirando algumas pessoas que têm habilidade para isso, porque algumas pessoas têm habilidade, eu não tenho habilidade nenhuma com isso. Algumas pessoas têm habilidade para poder receber as pessoas e conseguem se organizar bem. Agora, vai que você faz parte do time que não tem essa habilidade. E aí, você fala assim, aí na hora que você olha assim, a pia tá aquela assim, só pela misericórdia, né? Cheio de louça, você não sabe por onde você começa. Como é que você começa? Aí eu lembro da minha mãe. A minha mãe vira e fala assim, se você não quiser lavar a louça agora, você não precisa, mas deixe organizada. E aí, assim, a louça na casa da minha mãe, você não precisava lavar. E funciona assim, é muito mais fácil quando você tem que fazer um negócio assim. Aí ela fala assim, empilhe os pratos já sem nada, os talheres e os copos. E aí ela ainda tinha a lógica dela, que ela falava assim, comece lavando pelos copos. Eu falei assim, tá bom. Então, assim, é o jeito de organizar dela, e na vida é assim. Se você não se organizar primeiro, você não consegue promover tudo. E Na essa verdade, se limpeza... você não se organizar, você não consegue nem desenvolver um raciocínio. Porque assim, Exatamente. se você vai trabalhar, por exemplo, e a sua mesa está toda bagunçada, como é que você faz? Mas aí vamos abrir um parênteses. Tem aquelas pessoas as pessoas mais que tendem a ser o lado criativo, elas são um pouco mais desorganizadas, né? Então, assim, aquelas pessoas mais lógicas, sabe aquelas pessoas matemáticas, assim, cartesianas, assim, que olham, então ela você, né? Aí, assim, as coisinhas são bem organizadinhas. E as pessoas mais criativas, elas meio que elas se encontram um pouco no meio do caos. Agora, esse caos, ele também não pode ser demais, porque aí, até o que eu falei, tô procurando a minha escala Pantone até hoje. Então, assim... É complicado mesmo. Vamos agora para o outro extremo, porque aqui a gente está falando das pessoas que buscam se organizar, que tentam se organizar, sofrem com a organização, e vamos para o outro extremo. E as pessoas que não conseguem se organizar, que está tudo no meio do caos, tudo bagunçado, a cozinha parece que caiu uma bomba, explodiu tudo, e a pessoa, aquilo causa sofrimento, só que a pessoa não consegue fazer. Então, assim, se alguém se identifica, levanta a mão. De vez em quando a gente passa por isso. Eu brinco, eu falo o seguinte, há um tempo atrás, quando isso acontecia, sabe o que eu fazia? Passava a chave na porta e saía.
né? Aí esperava vir alguém para poder me ajudar. Só que em época de pandemia e de isolamento social, não vai aparecer essa pessoa. Não vai, então tem que ser você. Esse extremo, você analisa. Por que tá desse jeito? É só preguiça? Porque assim, gente, ter preguiça um dia ou outro, legal, né? Tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, assim, por que você não quer organizar as suas coisas? As próprias... nessa época não tem manicure. Por que você não quer organizar as suas coisas? É muito mais fácil se você não planta a desordem. O que é plantar a desordem? Cada coisa tem o seu lugar. E se você não determina isso antes, qualquer lugar serve, né? Então, tem uma cunhada aí de Brasília, ela fala muito isso, ela fala assim, olha, a casa, ela tem vida própria, e os cantos, eles têm vida própria. Não adianta você falar e determinar, falar assim, esse aqui vai ser o canto da chave. Isso aí só vale para aquelas pessoas que têm toque, porque ela vai falar assim, aquele ali é o canto da chave, se ela não botar a chave ali, não vai funcionar. Agora, as pessoas mais desorganizadas, ela deixa a casa, assim, meio que tomar conta. Fala assim, esse aqui vai ser o canto. Então, assim, você chega e você joga a roupa ali, joga... Então, assim, isso acontece muito com o povo que leva aquela vida de solteiro, né? Que a gente chega, arranca a roupa assim, mora sozinho, e aí ali, onde caiu... Mas assim, o que é interessante? Tá tendo bastante comentário aqui. Tem gente que já se identificou com a nossa mãe, que também começa a lavar pelos copos, mas tem uma lógica nisso. Poxa, o copo não tem gordura, aí você lava e tal, até você tirar a gordura de todo o resto. Eu acho que minha mãe ensinou a gente direitinho. Ensinou não, às vezes aprendeu no tapa, né? O psicotapa. Nunca fui muito organizada, mas sempre fiz 1000 coisas, nunca perdi os meus horários, prazos, aliás, me antecipo, e a luz fica organizada na pia. Tá vendo que tem uma lógica? Porque de verdade... Tem uma certa organização. Não fazer tudo também tá certo, mas assim, você tem que ter um mínimo de organização, sabe? Claro. Porque não dá pra ficar um mês dormindo na mesma cama sem trocar a roupa de cama. Entendeu? O que não dá é você, às vezes, você está tão desorganizado na sua vida que você não tem ânimo para tomar banho. Sim, sabe? eu entendo. Já começa assim, o negócio já está tão assim, foi no mental, aí foi para o campo físico. Mas esse é o problema, Tânia. A pessoa está tão desorganizada internamente, e isso se reflete na hora que você abre a casa da pessoa e tem comida podre em cima da cama. Sabe, essa situação é uma situação de caos absurdo, onde você precisa realmente socorrer a pessoa. O doutor Luiz colocou, a Brastemp lava. Doutor Luiz, para a Brastemp lavar, a gente tem que catar o negócio e enfiar lá dentro. Isso também de forma organizada. E de forma organizada, porque se você não colocar lá dentro de forma organizada, ela não lava, porque ela não fecha. Lava bem. É verdade, porque eu tenho uma Brastemp aqui muito legal. Não gostei. Não gostou o quê? Da Brastemp? Da Brastemp. Eu já te dei a dica. Vamos ver aqui. Isso não é desorganização, é depressão e desleixo. É verdade, Cecília. É depressão e desleixo mesmo. E é o momento onde muitas vezes, principalmente quem mora sozinho, isso pode acontecer. É o momento onde tem que ter uma intervenção, porque a gente precisa ajudar essa pessoa a sair desse caos. E aí, nesse momento, sim, a intervenção ela é feita não só com a psicoterapia, mas muitas vezes entrar como faxineira, como pessoa e falar, vem cá, vamos organizar juntos. O problema é que muitas vezes essa pessoa que está nessa situação, que a casa está um caos, a gente visita, essa pessoa está sempre rindo, ela está sempre fazendo graça, você acha que ela está sempre bem. E no fundo ela não está. Sabe aquela... É o sorriso que esconde depressão. Então, você olha para a pessoa, ela tá bem, ela tá divertida, tal, mas lá no fundo tá um caos, sabe? Tá um inferno ali. E aí, mas só que a gente precisa... O pessoal tem colocado aqui nos comentários, e eu acho que é legal a gente colocar, Tânia, é que o que a gente precisa tomar cuidado, nem todo mundo é igual a você. Não. Então, nem todo mundo vai organizar as coisas como você, e tá tudo bem. Para de querer controlar a vida dos outros. Já é só controlar a sua.
Não, cuidar de uma vida só já é muito difícil, gente. Cuidar de duas, então, que diga quem tem filho, né? Então, já pensa. Então, assim, filho você tem que cuidar porque você botou no mundo. Mas Agora, a questão tanto os extremos do toque, é porque, sim, falta 10 minutos para a gente finalizar, e eu quero que a gente faça um fechamento da ideia, para a coisa ficar legal. Então, assim, tanto o extremo do toque quanto o extremo da bagunça, a gente tem que entender que existe uma desorganização interna muito grande. Então, no extremo do toque, eu estou tentando organizar internamente, porque nada está fluindo. Na bagunça extrema, eu estou no extremo da depressão e estou gritando socorro para que alguém venha me ajudar, porque eu não dou conta. E aí, sim, quando você dá uma organizada no ambiente, sem esse exagero, sem esse determinismo, sem essa obrigação no sentido de, não, sujou tem que fazer assim. Isso aqui não pode ir para fora do lugar. Isso quem faz é mãe, gente. Mãe é que fica enchendo a paciência, assim. E às vezes essas pessoas que estão lá, nesse ninho, todo sujo, vai mostrar que a casa deles está doido por uma mãe, por alguém que faça esse papel, vai lá e o socorra. Porque aqui em casa eu sempre brigo, e eu fico batendo nessa tecla, porque eu acho que é importante. Eu falo assim, que pessoas trabalham 2 vezes. Porque você sabe aqui, já colocasse o trem no lugar certo, você não tinha que ter o trabalho de sair e voltar a pegar para o lugar certo. Então, chamar a atenção da mãe é chamar a atenção para o carinho, para o afeto, para o afago. Cuidado, exatamente. Sim, e nós vivemos hoje em dia numa realidade virtual onde são detalhes. Então, você não vê o todo, você vê o close. Então, você vê o close desse cantinho do teclado arrumadinho. Você não está vendo o meu caos aqui em volta. Então, tem muito isso. Então, as pessoas, elas se mascaram. Então, elas se colocam de alguma coisa. Elas criam o famoso avatar. Então, eu sou perfeita, a minha alimentação é linda, minhas coisinhas são organizadinhas, e no fundo elas não são assim. Tá? Agora, sim, gente, a colega colocou pra gente, a pessoa vai colocando essas máscaras, porque é a forma que ela tem de enfrentar isso. Dani, vamos responder mais uma perguntinha aqui que dá tempo. A pessoa que tem toque, quando ela não consegue fazer o seu ritual, ela se frustra, né? Ela se frustra, ela quase além de frustrar, ela gera quase que um bloqueio. Por quê? Vamos ao exemplo do Roberto Carlos, por exemplo. O toque dele, ele só sai pela porta que ele entrou. Ele só sai pela porta que ele entrou. Ponto. Se ele não sair pela porta que ele entrou, isso daí dá uma desorganização nele tão grande que ele vai passar o resto do dia achando que ele vai morrer. Pois é, e isso é interessante, porque quando a gente pega o exemplo, por exemplo, do Roberto Carlos, nós sabemos que ele sofreu um acidente, perdeu uma perna e tal, e tem várias outras frustrações na vida que não cabe a nós julgar. Mas cabe a nós entender que esse processo traz segurança para ele. Por isso que, quando a gente quebra o ritual, causa frustração. E aí ele não dá conta de lidar com a ansiedade. Porque a forma que a pessoa tem toque lida com a ansiedade está dentro do ritual. Sim, o ritual é importante para quem tem toque. Exatamente. Entendeu? O ritual então, é importante. Como a colega perguntou da caneca, o ritual de comprar a caneca para ela é fundamental numa viagem? A viagem só conta se ela fizer esse ritual ou não, que é o que você falou. Se não, tá tudo certo. É só uma mania. Exatamente. Agora, mania, tem a superstição. Se eu passar debaixo de uma escada, eu vou quebrar a perna. Não sei o quê. Cara, não tem jeito, você tem que passar debaixo dessa escada aqui. Se uma pessoa tiver obsessivo, né, Tânia, que você falou pra gente lá no começo. É esse pensamento obsessivo que desorganiza a pessoa. Sim, sim, porque ele começa a entrar naquela coisa, nossa, isso deu errado, 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 e o trem vai dar errado. Por quê? Você vai falar com o Ed sobre PNL, né? Que a gente vai sugestionando a mente. E funciona mais ou menos assim. Só que não adianta você falar para a pessoa que ela mudar o pensamento vai resolver, porque não vai.
processo é muito mais complicado. E muitas vezes não é um terapeuta. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para poder cuidar dessa pessoa. Exatamente. Precisa de um psiquiatra para poder passar medicação. Então, assim, o acompanhamento... Precisamos do apoio de outros terapeutas, outros tipos de terapia, terapia de grupo, várias coisas que podem ser feitas para ajudar. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem gente que fica anos e aprende a conviver com aquele toque. Aprende a conviver com aquele toque, que é outra coisa, né? O que nós não podemos, nesse momento, é ficar louco, desesperado. Que, Sim. nossa, se eu não passar álcool em gel, gente, chegou, fez ali, não precisa tirar a roupa lá no hall, porque tem gente que tá achando que tem que ficar pelado lá no hall. Não, tira o sapato, entra, vai para a área de serviço, faz a higiene que tem que fazer, aí depois, ok, tá tudo certo. Relaxa um pouco, porque senão essa coisa vai deixar a gente doida. Doida. Tá. Gente, eu tô, assim, muito preocupada no nosso horário, tem 5 minutos, e eu vou falar aqui das perguntas que o pessoal colocou. Até que ponto devemos tratar essas pessoas para não causar problemas? Devemos realmente procurar a terapia para a gente entender se já está com problema ou não. Se tiver do jeito leve, a gente usa as terapias, né, complementares, que são terapias excelentes, mas se tiver dificuldade, precisa de psiquiatra sim, e a gente vai respeitar isso, de verdade. E quem vai poder fazer essa avaliação é um profissional habilitado, gente. Não adianta você olhar e falar assim, você tem toque, você tem que fazer um tratamento. Não, leva. E sempre use a máxima. Terapia, a gente não precisa, a gente merece. Merece, com certeza. Tânia, gostaria de te agradecer e queria que se você fizesse o seu fechamento, as considerações finais, que eu estou assim, muito grata de estar fazendo essa live com você, de conversar desse assunto tão importante. Sophie, eu vi lá que você pediu para a gente falar, eu estou lendo aqui os comentários, nem sempre eu falo. Ela quer que a gente fale sobre transtorno alimentar. Eu vou ver se eu consigo fazer isso no sábado ou no domingo, tá bom? Mas eu divulgo, pode ficar tranquilo. Gente, nós falamos aqui algumas coisas, o problema é sempre o extremo, né? Se você está ali equilibrado, está ali no meio, está ali na média, tá tudo certo, tá? Só não leva tudo assim, muita ferro e a fogo, porque todo extremo não é legal, tá? Mas assim, às vezes, não limpar a casa, não arrumar a cama, uma semana que não lavar a louça, tá tudo certo. Cada um sabe o seu. Tá? Cada um sabe onde o sapato arrocha, né? Tânia, eu quero agradecer demais. Gostaria muito de deixar aqui fixado para vocês a importância que é da gente buscar o equilíbrio, ressignificar algumas coisas, esfriar um pouco a cabeça, que algumas vezes está tudo bem. Aí se eu quiser limpar, eu falei que eu descobri que panela tem canto. Tá tudo bem. Eu não vou mexer com os cantos da panela o tempo inteiro. Então tá tudo certo. Vamos nos aceitar, vamos de vez em quando cuidar das nossas coisas com amor e com carinho, isso não tem nada de errado, não. O que tem de errado é a gente simplesmente desconsiderar que a gente tem uma vida e que nós temos que cuidar dela. Então, o nosso medo de adoecer é pelo excesso, sabe? Um dia você vai pegar e vai fazer a faxina, mas tem dia que você vai querer dormir e tá tudo bem. E deixa a louça na pia, empilha lá, tá bom, Bruno? Deixa a louça na pia e vai, tá tudo certo. E aí, a hora que der vontade, vai. Até parece alguém pra lavar, né? Vai que brota alguém, né? E lava a louça. Então, assim, gente, gratidão imensa de vocês estarem aqui conosco. Na quinta-feira, não é agora, estarei com Daniela Migliari Guimarães. Ela é consteladora, jornalista, escritora. Estaremos aqui às 20 horas falando sobre ser mulher. E é muito difícil ser mulher fora da quarentena e dentro da quarentena. Não tirando de verdade o papel dos meninos, dos homens. Aí eu teria que conversar com homens sobre isso, sobre o que é ser homem. Mas essa energia do feminino e do masculino tem que estar equilibrada dentro da gente. Eu espero vocês quinta-feira aqui no nosso Instagram para fazer outra live. Um beijo, Tânia. Beijo no coração. Que Jesus abençoe a todos vocês e até quinta. Tchau. Tchau.